No vídeo de hoje vamos falar quais foram as melhores contratações do Galo em relação a custo-benefício nos últimos anos, de 2010 para cá. Vamos começar mais um vídeo aqui no canal, tranquilo? Passando aqui antes do vídeo começar para pedir um feedback de vocês. Como que o som tá? Deixa o feedback aí nos comentários. Eu tô gravando de lapela pela primeira vez e não sei se o som tá melhor ou tá pior do que quando eu gravei sem lapela. Deixa aí embaixo nos comentários, por favor, para dar aquele feedback. Valeu? O primeiro nome da lista é Marcos da Silva França. O popular Keno, o jogador veio junto ao Pirâmides do Egito em 2020. O Galo pagou 2,3 milhões de dólares pelo jogador, aproximadamente 12 milhões de reais. O jogador em 2020 foi o melhor jogador do Galo disparado e talvez o melhor jogador do futebol brasileiro na época. Um craque da posição. Foram 125 jogos do Galo, 25 gols marcados, 17 assistências. Foi campeão mineiro de 2020, 2021 e 2022, além de conquistar a Copa do Brasil e o Brasileirão de 2021 e a Supercopa de 2022, marcando gols decisivos na final da Copa do Brasil, naquele jogo histórico contra o Bahia no Brasileirão, e sendo peça-chave daquele time de 2021, e sendo também um dos melhores jogadores do Galo no Brasileirão de 2020, que o Galo ficou a uma vitória de ser campeão brasileiro. Quem sabe se o Keno não tivesse machucado na reta final, o Galo não teria conquistado aquele título. O próximo nome da lista é Ronaldo de Assis Moreira, mais conhecido como Ronaldinho Gaúcho. O jogador é um dos maiores da história do futebol, um dos maiores ídolos da história do Galo. Chegou ao Galo no meio de 2012, depois de uma passagem bem controversa pelo Flamengo, com muitos altos e muitos baixos, onde não conquistou nenhum título relevante. Mas em Minas Gerais, a história seria diferente. Ronaldinho jogou 88 partidas com a camisa do Galo, marcou 28 gols e deu 35 assistências, e foi peça-chave do time, vice-campeão brasileiro de 2012, onde jogou uma barbaridade. Em 2013, conquistou a Copa Libertadores da América, título inédito na história do Galo. Conquistou também o Campeonato Mineiro, em cima do Cruzeiro, marcando o gol do título no Mineirão lotado. Em 2014, se despediu do Galo, e seu último jogo foi com o título, a final da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, onde Ronaldinho ainda deixa Diego Tardelli bater um pênalti e marcar seu 100º gol com a camisa do Galo. Vale lembrar que em 2012, Ronaldinho chegou a ser dispensado do Galo por conta de mau comportamento, e Calil havia prometido ao craque que não iria dar nenhuma chance a ele. Mas o elenco do Atlético daquela época se reuniu e falou: Calil, mantém ele. E ainda bem que fizeram isso, porque o Galo fez um grande Brasileirão de 2012. Se não fosse a arbitragem e a falta de elenco, o Galo com certeza teria sido campeão brasileiro naquela época. Mas em 2013 viria a glória eterna. O Galo era campeão da América, com o Ronaldinho sendo peça-chave, dando assistência nas oitavas, nas quartas e na semi, e fazendo uma boa final. Um monstro que vestiu a camisa do Galo. O nome da lista é Leonardo Silva, um dos maiores zagueiros da história do Galo. O zagueiro que em 2010 jogava pelo Cruzeiro. Curiosamente, ele era o capitão da equipe do Cruzeiro. Mas em 2011, ele resolveu vir para o lado certo de Belo Horizonte. Depois de tentar renovar com a equipe do Cruzeiro, onde não conseguiram chegar a um acordo, Léo Silva decide vir para o Galo. Foram 390 jogos com a camisa do Galo, 36 gols marcados. Os títulos mineiros de 2012, 2013, 2015 e 2017, e também a Copa Libertadores da América de 2013, onde, do lado certo de Minas, ele conseguiu ser campeão do Mineirão. No Cruzeiro, ele havia sido vice para um tal de Juan Sebastián Verón, no Estudiantes. Conquistou também a Copa do Brasil de 2014 e a Recopa Sul-Americana de 2014. Uma curiosidade é que em 2010, Léo Silva sofre uma grave lesão e fica 7 meses fora dos gramados. E na época o Cruzeiro tinha uma revista, e Léo Silva fez parte de uma das matérias da revista semestral do Cruzeiro, que seria lançada em 2011. A matéria exaltava o retorno do capitão do Cruzeiro aos gramados depois de 7 meses. Mas bom, em 2011 Léo Silva já estava no maior de Minas. E aí a torcida do Cruzeiro não achou muito legal essa matéria, mas está nos registros e está na história. Léo Silva resolveu vir para o lado certo de Belo Horizonte e fez história no maior time do estado. O próximo na lista é de um dos maiores estrangeiros da história do clube, Juan Jesus Dátulo, um jogador argentino que chegou ao Galo em 2013, depois de sair do Internacional, não custou nada aos cofres do Galo. O jogador chegou e vestiu bem a camisa do Galo. Em 2014 jogou uma barbaridade, distribuindo inacreditáveis 20 assistências. Pelo Galo foram 127 jogos, 18 gols marcados e 27 assistências, onde conquistou o título mineiro de 2015, a Copa do Brasil de 2014, sendo um dos principais destaques, e também a Recopa Sul-Americana de 2014. Vale lembrar que Dátulo é um dos jogadores mais decisivos da história do Galo. Quase todos os gols que ele fez com a camisa do Galo ou era gol abrindo o placar ou era em jogo muito importante. Dátulo meteu gol no Cruzeiro em 2014 na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Foi um cara muito importante naquela Copa do Brasil e é sem dúvida um dos maiores estrangeiros da história do Galo, que honraram e muito
a camisa preta e branca. Próximo nome na lista era o volante Jair, jogador que foi peça-chave do time campeão brasileiro de 2021. O jogador chegou em 2019 junto ao Sport de Recife. O Galo pagou R$1,5 milhão ao Sport, mas na verdade o Galo não chega nem a desembolsar esse valor. A verdade é que o Sport devia o Galo R$1,5 milhão pela compra do atacante André em 2017. O Galo chegou no Sport e falou que só queria o volante Jair pela troca dessa dívida, pelo perdão dessa dívida. O Sport aceitou e Jair chegou em 2019 no Galo. Foram 171 jogos do Galo, 13 gols marcados e 9 assistências. O jogador foi campeão mineiro de 2020, 2021 e 2022, além dos históricos títulos Brasileirão de 2021 e da Copa do Brasil de 2021, além da Supercopa de 2022. O próximo finalista era o volante e general Leandro Donizete. O jogador chegou ao Galo em 2012 por mais ou menos 195 mil euros, aproximadamente 450 mil reais na época, e mais um empréstimo do meia Renan Oliveira juntamente à equipe do Coritiba. No Galo, Leandro Donizete virou histórico, um dos maiores volantes da história do clube, formou dupla histórica com Pierre em 2012 e 2013. No Galo foram 231 jogos, 4 gols marcados, conquistou os títulos mineiros de 2012, 2013 e 2015, além da histórica Copa Libertadores da América de 2013, da Copa do Brasil de 2014 e da Recopa Sul-Americana de 2014. O jogador era conhecido pela sua raça e determinação e pela grande vontade que tinha em clássicos. Foi inclusive expulso na final da Copa do Brasil em um lance histórico que o torcedor do Galo lembra com muito carinho. O próximo nome da lista, como já dá para ver na minha cabeça, é de Luan, o menino maluquinho, que chegou ao Galo em 2013, vindo da Ponte Preta. O Galo pagou aproximadamente 460 mil euros pelo jogador, mais ou menos 1 milhão e 250 mil reais. E o jogador virou peça-chave daquela histórica Libertadores, uma espécie de 12º jogador e herói da Copa do Brasil de 2014. Pelo Galo foram 305 jogos, 49 gols e 34 assistências. Conquistou o título mineiro de 2013, 2015 e 2017, além de ganhar as históricas Libertadores e Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. Foi peça-chave daquela Copa Libertadores, marcando um gol importantíssimo nas quartas de final contra o Tijuana, lá no México. E na Copa do Brasil foi onde, de fato, construiu sua história no Galo, sendo o melhor jogador daquela competição, com 5 gols marcados, marcando gol contra o Palmeiras, Corinthians, Flamengo e contra o Cruzeiro. Foi o melhor jogador disparado do Galo naquela Copa do Brasil. E Luan está eternizado na história do Galo como um dos maiores jogadores da história do clube. O próximo nome na lista é Everson, um dos maiores e melhores goleiros da história do Galo. Na minha opinião, o melhor da história do clube. O Galo contratou o jogador em 2020, junto ao Santos, por apenas 6 milhões de reais. Mas aquela contratação seria uma das melhores contratações da história do Galo. O melhor goleiro da história do clube chegou por uma bagatela. 6 milhões de reais é realmente muito pouco. No Galo são 347 jogos no final desse ano, 304 gols sofridos. Conquistou todos os títulos mineiros que disputou, além da Supercopa do Brasil, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Ano que vem, Everson deve passar os 400 jogos com a camisa do Galo. E em 2027 deve passar Vitor em quantidade de jogos. Hoje, Vitor tem 424 jogos. E tudo indica que Everson irá ser o terceiro goleiro com mais jogos na história do clube, apenas atrás de Cafunga e João Leite. Quem sabe ainda não dá tempo dele passar o Cafunga. Eu gosto demais do Everson e sou muito fã, admito. Deixa aí embaixo nos comentários o que você acha do goleiro Everson. Tá gostando do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, dá essa moral aí. Se você tiver a opção de hypar o vídeo, hypa por gentileza. Deixa aí nos comentários o que você está achando desse vídeo. Deixa aí nos comentários também uma crítica construtiva para fortalecer o canal. O próximo nome da lista é do maior venezuelano da história do Galo, Romulo. Tô brincando, é lógico que não. É Savarino, o ponta que chegou do Real Salt Lake em 2020 a pedido de Rafael Dudamel por apenas 2 milhões de dólares, mais ou menos 8,6 milhões de reais na época. E no Galo jogou uma barbaridade. Era uma espécie de reserva de luxo, barra 12º jogador naquele time de 2021, às vezes era titular e era extremamente decisivo. Foram 99 jogos, 21 gols marcados e 16 assistências em toda a sua caminhada pelo Galo. Conquistou os títulos mineiros de 2020, 21 e 22, além do título brasileiro de 2021, da Copa do Brasil e da Supercopa. Foi um jogador extremamente decisivo, marcava gols em jogos grandes e sempre aparecia, nunca se escondia. Era um excelente jogador. Eu admito, esse eu sou um pouco viúva. Tenho muita saudade do Savarino com a camisa do Galo. Próximo e último nome da lista, se eu te mostrar a camisa mais marcante dele e a comemoração, com certeza você vai saber de quem que eu tô falando. A camisa é essa aqui. E sem dúvida nenhuma, eu estou falando de Dom Diego Tardelli Martins, um dos maiores artilheiros da história do clube. A comemoração, arminha. Todo mundo sabe, todo mundo já fez numa pelada com os amigos. Tardelli chegou ao Galo em 2009, vindo do Flamengo.
O Galo perdoou uma dívida que o Flamengo tinha com o Galo devido ao goleiro Bruno. E realmente, Tardelli veio muito barato. Veio dispensado no Flamengo, meio desacreditado. Ele tinha bola, mas não estava jogando mais devido a problemas de cabeça. Ele realmente não era muito compromissado naquela época. Mas no Galo, botou o juízo na cabeça e jogou uma barbaridade. Na sua primeira passagem, foram 114 jogos, inacreditáveis 73 gols e 12 assistências, e conquistou o título mineiro de 2010. Tardelli saiu do Galo no meio de 2011, mas ali ele já era ídolo, já era eternamente amado pela torcida alvinegra. E no Galo ele voltou em 2013 para ser campeão de um título grande, a Copa Libertadores da América de 2013, sendo um dos melhores jogadores daquela conquista, marcando gol nas oitavas de final e nas quartas de final. Tardelli é um dos maiores ídolos. Em 2014, marcou um gol histórico contra o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Na Recopa Sul-Americana, marcou seu 100º gol com a camisa alvinegra. Ao todo, foram 230 jogos, 112 gols marcados e mais ou menos 20 assistências. No Galo, conquistou os títulos mineiros de 2010, 2013, 2020 e 2021, além das Copas Libertadores, Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Um dos maiores da nossa história e, sem dúvida, na minha visão, a melhor contratação custo-benefício da história do Galo. Custou pouco, mas entregou demais. Tudo bem, a segunda e a terceira passagem, a segunda passagem principalmente, já foi mais caro, já custou caro, mas já vinha com uma grande expectativa. A primeira que a gente realmente não esperava muita coisa. Na segunda ele foi um monstro, uma barbaridade. Na terceira, infelizmente, sofreu com uma gravíssima lesão e não conseguiu ajudar o Galo. Mas ele está eternizado na história do Galo como um dos maiores da história do clube. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, hype o vídeo se tiver essa opção, fortalece dando aquela crítica construtiva, dando aquele comentário, falando o que o canal precisa melhorar, e dá seu feedback aí na moral. Um forte abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado. Quem ficou faltando nessa lista, deixa aí embaixo nos comentários. Valeu, forte abraço, tamo junto, aqui é Galo, valeu!